Oi, vamos falar aqui das duas questões das videoaulas da semana 4 da disciplina de Introdução a Conceitos de Computação. Você que está assistindo pelo YouTube e não é nosso apoiador classe A, considere se tornar um. A descrição contém o link para você que é do eixo da computação se tornar membro aqui exclusivo do ED Vídeos. Se você puder também, aqui do meu lado tá a contribuição pelo Pix. É só apontar o seu celular para o QR Code e fazer doação de qualquer valor. Então vamos à questão. Primeira questão aqui, que é referente à videoaula 7 de portas lógicas e expressões booleanas, que diz que portas lógicas e circuitos são elementos básicos na construção de dispositivos eletrônicos, os quais incluem os computadores modernos. A respeito desses elementos, assinale a alternativa correta. A primeira, que já por sinal é a correta, define, de acordo até mesmo com o livro-texto base aqui da semana 4, que uma porta lógica é um dispositivo que executa uma operação lógica elementar sobre sinais elétricos. Ou seja, a porta lógica serve para pegar duas entradas, que quando a gente está falando de computador vão ser dois sinais elétricos, e pegam esses dois valores e combinam isso de alguma forma específica para produzir uma saída, tá? Então, elas implementam, ou seja, elas executam uma operação lógica que a gente tem na álgebra booleana, como um e, o ou, o não e assim por diante. Então, a alternativa A aqui realmente é a correta. A B diz que uma porta lógica compreende uma combinação de circuitos e é desenvolvida para realizar uma função específica. Portas lógicas não compreendem uma combinação de circuitos, elas são usadas, uma combinação de portas lógicas é um circuito, tá? Então, por isso B está errada. Um circuito é um dispositivo que executa uma operação lógica elementar sobre sinais elétricos. Isso aqui é definição de porta. Então, por isso, a C está incorreta. D. Portas lógicas e circuitos são conceitos equivalentes. Não é, porque porta é essa definição e um circuito nada mais é do que uma combinação de várias portas. E E diz que portas lógicas são derivadas de circuitos menores. Na verdade, os circuitos eles são combinados a partir de portas lógicas. Então, por isso, a E também está incorreta. Ficamos então realmente com a alternativa A como a alternativa correta. E aí entre os minutos 2:20 e 3:15 mais ou menos da aula 7, o professor fala um pouco mais de porta e circuito em relação ao conceito de cada um deles, mas essa é a ideia que a gente já viu aqui na questão. Em relação à videoaula 8, que fala só sobre circuitos, aqui a questão diz que circuitos podem ser classificados segundo as categorias sequencial e combinacional. Em relação a essas duas categorias, assinale a alternativa correta. A primeira diz que o estado atual de um circuito sequencial influencia na sua saída, o que é correto. O circuito combinacional é somente aquele que você pega várias portas lógicas e aí, pensando aí nos diagramas, né, pensando na representação gráfica, você tem os sinais de entrada vindo aqui pela esquerda, eles entram pelas portas de entrada e aí você vai tendo as combinações dessas portas que resultam nas saídas do circuito ou na saída do circuito. E aí, com isso, você tem que entrada vem de um lado e sai pelo outro, e é sempre assim, e não tem retroalimentação. Ou seja, de uma porta daqui para lá, você só tem o sinal indo de uma direção para outra. O sinal não volta e fica num ciclo, né? O sinal não está retroalimentado, que é o que acontece no caso do sequencial. O circuito sequencial, usado inclusive para gerar células de memória, você tem essa retroalimentação. Então o circuito ele vai ter um estado atual, ele vai ser influenciado por ele mesmo, vamos dizer assim, por causa dessa característica de retroalimentação. Então a gente não tem essa ideia no circuito combinacional, mas no sequencial sim, por causa desse
realimentar, né? O circuito ele não vai só de um sentido para o outro, né? Por exemplo, aí da esquerda para a direita, mas ele fica voltando, né? O sinal que é produzido pelas portas ele volta e realimenta outras portas, né? Então, é isso que funciona aí no circuito sequencial. Por isso, o estado atual de um circuito sequencial influencia na sua saída, o que não acontece no combinacional. E aí as outras alternativas têm só manipulações aí desses conceitos para que elas fiquem erradas. A B diz que a saída de um circuito sequencial é determinada unicamente pelos valores de entrada. Isso está errado porque isso é do circuito combinacional. A saída de um circuito combinacional é determinada em função dos valores de entrada e do estado atual do circuito. Isso é do circuito sequencial. A saída desse circuito sequencial é que depende tanto dos valores de entrada, como no combinacional, mas por conta da retroalimentação também depende do estado atual do circuito, quando a gente está falando do sequencial. D. Circuitos combinacionais envolvem o armazenamento de informações. Quem consegue fazer isso, justamente pela característica da retroalimentação, são os circuitos sequenciais. Então, de novo, aqui está trocada a informação. Então, aqui é para sequenciais. E a última diz que os circuitos sequenciais são compostos por circuitos combinacionais. Não necessariamente não tem essa obrigação, porque a gente tem simplesmente a retroalimentação ali nos circuitos sequenciais. Então isso aqui simplesmente não é verdade. Ficamos então com a alternativa A como alternativa correta, que é explicada na videoaula 8, brevemente, dos 45 segundos aos 1 minutos e 15, né, que o professor vai falar ali de circuitos sequenciais e combinacionais, explicando aí essas diferenças básicas entre eles. Com isso, fechamos aqui a resolução dos 2 quizzes das videoaulas que foram dadas na semana 4 de introdução a conceitos de computação. Espero que você tenha entendido e, mais uma vez, se você não é o nosso apoiador classe A, considere se tornar um. É isso e até mais.